No coração do sertão da Bahia, em uma terra seca, castigada pelo sol e pela pobreza, nasceu uma comunidade que mudaria para sempre a história do Brasil. Um lugar simples, feito de casas de barro, fé, esperança e resistência. Seu nome era Canudos. O que começou como um refúgio para pessoas esquecidas pelo poder, se transformou em uma das guerras mais violentas já ocorridas em solo brasileiro. A Guerra de Canudos não foi apenas um confronto armado, foi um choque entre dois Brasis: o Brasil do povo esquecido e o Brasil das autoridades. Tudo começa com a figura de um homem simples, de fala serena e olhar firme, que caminhava de povoado em povoado pregando justiça, fé e solidariedade. Seu nome era Antônio Conselheiro. Ele não era padre, não era político, não era militar, era apenas um homem profundo em suas crenças e que falava diretamente ao coração de quem mais sofria. Em um tempo marcado por seca, fome, abandono e injustiça, suas palavras eram como água em terreno seco. O sertão daquela época vivia esquecido. A maioria das pessoas não tinha terra, não tinha trabalho fixo, não tinha acesso à escola, nem à saúde. A riqueza ficava nas mãos de poucos, enquanto o povo sobrevivia da forma que podia. As secas constantes destruíam plantações, matavam o gado e levavam famílias inteiras à miséria. Nesse cenário, Antônio Conselheiro passou a reunir seguidores por onde passava. Ele criticava o abandono do povo, falava contra os altos impostos, contra a miséria, e defendia uma vida simples, baseada na fé e na ajuda mútua. Aos poucos, seus seguidores começaram a se fixar em um mesmo lugar, às margens de um rio. Ali nasceu o Arraial de Canudos. Canudos cresceu de forma impressionante. Em pouco tempo, milhares de pessoas passaram a viver ali. Homens, mulheres, crianças, ex-escravizados, sertanejos sem terra, todos encontraram naquele lugar uma nova chance de recomeçar. Não havia ricos nem pobres dentro da comunidade. O trabalho era dividido, a comida era repartida e ninguém passava fome. Essa organização despertou desconfiança. Para os grandes proprietários de terra, Canudos era uma ameaça, pois muitos trabalhadores deixaram as fazendas para viver lá. Para a igreja, Antônio Conselheiro era visto como alguém fora do controle. Para o governo republicano, que havia acabado de ser instaurado no Brasil, Canudos passou a ser visto como um foco de perigo. Começaram a surgir boatos de que aquela comunidade queria derrubar a república e trazer de volta a monarquia. Diziam que seus moradores não respeitavam as leis, não pagavam impostos e eram contra o governo. Na prática, Canudos apenas vivia à margem de um estado que nunca havia ajudado aquele povo. A tensão aumentou quando um conflito envolvendo a compra de materiais de construção foi interpretado como uma afronta ao poder local. Aquilo serviu de pretexto para que as autoridades decidissem agir. O governo enviou tropas para acabar com Canudos. Achavam que seria uma ação rápida e fácil. Estavam completamente enganados. A primeira expedição militar foi pequena e mal preparada. Os soldados acreditavam que enfrentariam um bando de pessoas desarmadas. Mas os moradores de Canudos conheciam bem o terreno, estavam unidos e dispostos a defender sua casa. A expedição foi derrotada. Poucos soldados sobreviveram. A derrota humilhou o governo. Uma segunda expedição foi enviada, maior e melhor equipada. Novamente, o resultado foi inesperado. Os sertanejos resistiram com coragem, usando armas simples, facões, espingardas velhas e principalmente o conhecimento da região. Mais uma vez, o exército foi vencido. O país, então, começou a olhar para Canudos com outros olhos. Jornais passaram a pintar seus moradores como inimigos da pátria, perigosos, fanáticos. A imagem de Antônio Conselheiro foi distorcida. Ele passou a ser visto como um líder perigoso que manipulava seus seguidores. Indignado com as derrotas, o governo decidiu organizar uma grande ofensiva. A terceira expedição veio com centenas de soldados, artilharia pesada e a ordem clara de destruir Canudos. O confronto foi brutal. A cada batalha, mais sangue era derramado. Casas foram queimadas, pessoas foram mortas. Mesmo assim, Canudos resistia. A cada nova derrota do exército, a raiva das autoridades aumentava. A ideia de que um povo simples poderia derrotar as forças do governo era vista como uma ameaça à própria imagem da república. Era preciso dar uma resposta definitiva. A quarta e última expedição foi gigantesca. Milhares de soldados foram enviados, canhões foram levados para o sertão. O cerco a Canudos durou meses. O arraial foi isolado, sem água, sem comida, sem possibilidade de fuga. A fome começou a tomar conta. Crianças, mulheres e idosos sofriam de forma cruel. Durante esse período, Antônio Conselheiro adoeceu gravemente. Enfraquecido, morreu antes mesmo de ver o fim da destruição de Canudos. Mesmo com a morte de seu líder, os moradores continuaram resistindo. Lutaram até o último momento. Quando o exército finalmente entrou no arraial,
encontrou um cenário de devastação total. Quase todos os moradores foram mortos. Poucos sobreviveram. Canudos foi completamente destruída. As casas foram postas abaixo. Nada deveria restar como símbolo daquela resistência. A Guerra de Canudos terminou deixando milhares de mortos. O número exato nunca foi totalmente definido, mas estima-se que mais de 20.000 pessoas tenham perdido a vida. Foi um massacre. Um dos episódios mais sangrentos da história do Brasil. A pergunta que fica é: como um povo tão pobre conseguiu resistir por tanto tempo contra o exército de um país inteiro? A resposta está na união, na fé e na certeza de que estavam defendendo seu lar. Canudos não era apenas um lugar, era a chance de viver com dignidade em um mundo que sempre lhes negou tudo. Depois da destruição, o governo tentou apagar Canudos da memória do país. Durante anos, pouco se falou sobre o que realmente aconteceu, mas a história não pode ser enterrada para sempre. Um jornalista que acompanhou a guerra escreveu um livro que mudaria essa realidade. Seu nome era Euclides da Cunha, e sua obra levou para todo o Brasil a verdadeira dimensão da tragédia. A partir daquele momento, Canudos deixou de ser apenas um conflito militar e passou a ser símbolo da luta do povo esquecido contra um sistema que nunca o compreendeu. Passou a representar o choque entre o Brasil do litoral e o Brasil do sertão, entre o poder e o abandono, entre o progresso oficial e a vida real de milhões de pessoas. A Guerra de Canudos mostrou como o Estado brasileiro estava distante de seu próprio povo. Em vez de diálogo, escolheu as armas. Em vez de compreensão, escolheu a destruição. Em vez de solução, escolheu o massacre. Até hoje, Canudos é lembrada como um grito que ecoa no tempo. Um lembrete de que quando a pobreza, a injustiça e o abandono se acumulam por muito tempo, o resultado pode ser trágico. E que tratar o povo como inimigo nunca leva à paz. O local onde existiu o arraial foi coberto por uma represa décadas depois. As águas esconderam as ruínas, mas não apagaram a história. A memória de Canudos permanece viva em livros, estudos, músicas e na lembrança do povo brasileiro. A Guerra de Canudos não foi apenas uma guerra contra um arraial, foi uma guerra contra a miséria que o próprio Estado ajudou a criar. Foi um erro que custou milhares de vidas. Um capítulo doloroso da nossa história que precisa ser lembrado para nunca se repetir. E agora eu te pergunto, você acha que Canudos poderia ter tido um desfecho diferente se o governo tivesse escolhido o diálogo em vez da violência? Refletir sobre Canudos é refletir sobre o Brasil. É olhar para nossas desigualdades, nossas feridas sociais e nosso modo de lidar com os mais pobres. É entender que o passado ainda influencia profundamente o presente. A Guerra de Canudos nos ensina que a força nunca deve ser usada para calar a voz de quem só quer viver com dignidade. Ensina que a distância entre governantes e governados pode gerar tragédias. Ensina que um povo unido é capaz de resistir por muito mais tempo do que se imagina. No próximo vídeo, vamos contar a história de outro grande conflito brasileiro, que também nasceu da desigualdade, da injustiça e do abandono do povo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que achou da Guerra de Canudos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sua participação ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias importantes como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.